Como parar de viver emocionalmente preso a alguém? Talvez essa seja uma das perguntas mais silenciosamente desesperadas que existem, porque quem vive isso normalmente já entendeu tudo racionalmente. Ela sabe que foi ignorada, sabe que recebeu migalhas, sabe que foi procurada só quando era conveniente, sabe que chorou mais do que foi cuidada, sabe que passou noites ansiosa, esperando mensagens que quase nunca vinham, e ainda assim não consegue soltar. É aí que começa a confusão mental, porque a lógica diz: essa pessoa me fazia mal, mas o emocional responde: talvez dessa vez seja diferente, e a pessoa começa a viver dividida entre aquilo que sabe e aquilo que ainda espera. Muita gente acha que isso é fraqueza. Não é. Psicologicamente, alguns vínculos criam um tipo de aprisionamento emocional, chamado apego intermitente. O afeto nunca vem de forma estável. Um dia existe intensidade, no outro, distância. Um dia, carinho, no outro, silêncio. Um dia ela se sente especial, no outro, descartável. O cérebro entra em estado de alerta constante, tentando prever quando o amor volta. E sem perceber, a pessoa deixa de viver o relacionamento e começa a sobreviver emocionalmente dentro dele. É por isso que pequenas migalhas emocionais parecem tão grandes. Uma mensagem curta, um elogio raro, um pedido de desculpas, um momento de atenção. Aquilo vira combustível emocional para semanas inteiras, porque neurocientificamente o cérebro não se apega apenas ao prazer. Ele se apega principalmente à expectativa do prazer. A dopamina sobe mais na espera do que na conquista. E então a pessoa fica presa numa armadilha emocional extremamente cruel. Ela não vive amor, vive esperança. Esperança de finalmente ser escolhida. Esperança de finalmente ser suficiente. Esperança de finalmente receber o carinho que buscou o tempo inteiro. E sabe o que é mais doloroso? Muitas vezes ela não sente falta da pessoa. Sente falta da fantasia construída em volta dela, da conversa que nunca aconteceu, do cuidado que nunca veio completo, da reciprocidade prometida, da versão do relacionamento que existia mais na imaginação do que na realidade. É por isso que dói tanto, porque não é apenas um luto da pessoa, é um luto da expectativa. E enquanto ela não entende isso, continua confundindo ansiedade com amor. Começa a achar normal viver hipervigilante, analisar cada mensagem, sentir medo de perder quem nunca realmente teve, aceitar migalhas como prova de afeto, implorar emocionalmente por pequenas validações. O corpo entra em exaustão, ansiedade, insônia, oscilações emocionais, compulsão por olhar redes sociais, dependência emocional, queda de autoestima, sensação constante de rejeição, porque ninguém consegue viver muito tempo tentando conquistar amor onde só existe instabilidade. E então surge a pergunta: como eu esqueço alguém assim? Talvez a resposta mais honesta seja: você não começa esquecendo a pessoa, você começa se lembrando de si, lembrando de quem você era antes de viver em estado permanente de ansiedade, do que aceitava e do que nunca deveria ter normalizado, da diferença entre amor e escassez emocional, de que reciprocidade não deveria parecer prêmio raro. Superar não é apagar memória, é reorganizar significado, é olhar para trás e finalmente enxergar a realidade sem o filtro da carência. Porque enquanto a esperança continua idealizando, o cérebro mantém o vínculo vivo. E uma das partes mais difíceis da cura emocional é aceitar isto. A pessoa pela qual você estava destruindo sua saúde mental talvez nunca tenha existido da forma como sua dor imaginava. Às vezes, o que prendia você não era amor, era a necessidade desesperada de finalmente se sentir escolhida.
E é por isso que algumas pessoas não precisam apenas esquecer alguém, precisam reconstruir a própria identidade depois da relação,